Existe um instante, sutil, silencioso, quase imperceptível, em que a realidade decide qual versão da sua vida vai se tornar sólida e qual vai se dissolver de volta no campo das possibilidades. Não há fogos de artifício, não há avisos. O momento não se impõe com barulho, mas se revela quando seu campo interno se alinha com tanta clareza que o campo quântico simplesmente responde. A maioria das pessoas nunca acessa esse ponto de inflexão, não porque sejam incapazes, pouco espirituais ou menos merecedoras, mas porque tentam forçar esse alinhamento usando ferramentas que foram feitas para a sobrevivência, não para a criação. E então surge uma ideia perigosa, escondida sob linguagens espirituais e frases motivacionais. A crença de que você está bloqueado, de que algo em você está errado, de que talvez manifestar não funcione para gente como você. Essa crença silenciosa começa a corroer sua potência de dentro para fora. Mas e se eu te dissesse que você não está bloqueado, nem quebrado, nem sendo testado pelo universo? Você só está fora de sintonia. Como um rádio tentando captar uma música em uma estação errada, sua energia talvez esteja desalinhada da realidade que deseja experimentar. Não importa o quanto se esforce, não dá para ouvir o que está sendo transmitido em 101.3 FM se seu dial está preso em 96.7. Isso não é pessoal, é física. O campo quântico não responde ao seu esforço, sua ansiedade ou sua vontade. Ele responde ao seu sinal. E esse sinal não está nas palavras, nem nos desejos, nem mesmo nas intenções. Ele está na frequência que você emite, que por sua vez é moldada por tudo que você sente, acredita, carrega no corpo e considera inconscientemente seguro. A verdadeira manifestação não acontece no pensar positivo. O campo não entende palavras, ele entende vibração. E se seu sistema nervoso ainda está em alerta, se seu coração ainda está retraído por dores passadas, se o seu inconsciente ainda acredita que precisa lutar para merecer, então é isso que o campo refletirá de volta. Não por punição, mas por precisão. Se a sua realidade atual não se parece com a vida que você imagina, não é porque você fracassou. É porque você ainda não sintonizou a frequência da linha do tempo, onde essa vida é normal para você. Vamos trazer isso para algo prático. Imagine que você entra em uma sala onde está tocando música clássica, mas o que você quer ouvir é jazz. Então você fecha os olhos, se concentra, visualiza saxofones e repete mentalmente: eu estou ouvindo jazz. Mas, a menos que você se levante e mude a estação, nada muda. Esse é o erro mais comum no caminho espiritual. Tentar mudar uma realidade vibracional com esforço mental. É por isso que tantas práticas começam a parecer vazias com o tempo. Os rituais parecem forçados. As afirmações soam falsas. Não porque elas não funcionem, mas porque o sinal central não mudou. Você não pode maquiar um sinal até ele se tornar coerente. Você precisa se tornar a frequência da vida que deseja. Não é sobre tentar mais. Não é sobre se forçar a ser positivo, disciplinado ou elevado. É sobre se tornar internamente coerente. Alinhar seus pensamentos, emoções, crenças, corpo e ações em um único campo vibracional. E é isso que o campo responde. É isso que colapsa linhas do tempo. É isso que transforma desejos em matéria. Então, por favor, abandone a ideia de que você está preso. Você não está parado. Você está afinando. Esse processo de afinação pode parecer simples, mas raramente é confortável. Ele exige honestidade emocional. Ele convida você a olhar de frente para os padrões que carrega há anos, a encontrar as partes de si que ainda não se sentem seguras para receber aquilo que pedem. E quando você começa a se permitir sentir, ao invés de apenas pensar, algo profundo começa a acontecer. Você deixa de correr atrás do futuro. Você começa a colapsar nele. Sim, seus desejos já existem no campo quântico. Eles não estão esperando para serem criados. Estão esperando para serem sintonizados. E essa sintonia não vem da repetição mental. Vem da frequência que seu corpo emite. Quando você se torna coerente,
Quando seu corpo se sente seguro, seu coração se abre e suas crenças se alinham com sua visão. A realidade responde, e ela não responde devagar. Ela responde quanticamente. De repente surgem oportunidades sem explicação. Pessoas aparecem como por magia. A tensão no peito desaparece. A ansiedade sobre o futuro perde força, e você começa a experimentar o que muitos chamam de milagres, mas que, na verdade, são apenas a resposta natural a um sinal coerente. Então, respire fundo agora, uma respiração consciente, com intenção, e permita que a próxima frase ecoe em todas as partes de você. Você não está quebrado. Você está transmitindo. Sua realidade atual não é um reflexo do seu valor. É um reflexo do seu sinal atual. E esse sinal pode mudar, não por esforço, mas por alinhamento. Porque alinhamento não é um troféu. É uma lembrança, um retorno à sensação de ser totalmente você, sem armaduras, sem pressa, sem precisar provar nada. Você está aqui para lembrar, para retornar à sua frequência natural. Aquela que você já carregava antes do medo, antes da escassez, antes das camadas de proteção. E isso nos leva a uma pergunta importante. Por que o esforço não cria alinhamento? E o que cria? Fomos ensinados que para mudar nossa vida, precisamos lutar por ela. Que desejar sem trabalhar duro é preguiça. Que se algo ainda não chegou, é porque não tentamos o suficiente. E assim começamos a empurrar, controlar, planejar cada detalhe. Você já se pegou fazendo listas de metas, afirmações diárias, visualizações intensas, mas tudo isso com os dentes cerrados, com o coração apertado, com medo de não dar certo? Isso não é alinhamento. Isso é compensação emocional. E quando o esforço não vem da coerência, ele se transforma em resistência. E resistência é ruído no campo. Um sinal confuso. Esse é o paradoxo que quase ninguém fala. Na física clássica, mais esforço gera mais resultado. Você acelera o carro e ele anda. Trabalha mais horas, ganha mais. Treina mais, seus músculos crescem. Tudo faz sentido. Linear, direto, mensurável. Mas manifestação não é linear. É quântica. E no campo quântico, o esforço não determina o resultado. A coerência interna é o que define. Nesse mundo vibracional, os resultados não são gerados pela intensidade da sua força, mas pela precisão da sua frequência. Você pode se esgotar tentando manifestar algo, e mesmo assim, afastá-lo. Não porque seja indigno, mas porque sua energia diz: eu não confio. E o campo, que responde com precisão matemática, espelha exatamente isso. Vamos tornar isso real com um exemplo. Suponha que você esteja tentando manifestar amor. Você faz sua lista de qualidades, visualiza encontros perfeitos, repete: eu sou amado e cá, dezenas de vezes. Mas por dentro, há ansiedade, medo da solidão, uma sensação de que talvez o amor nunca venha. O que o campo recebe não é a sua frase repetida, mas a vibração do medo, porque ele não escuta palavras, ele sente frequência. O mesmo acontece com a abundância. Você cria um negócio, faz desafios de manifestação, segue todos os passos. Mas se sua ação vem da urgência de preciso disso para me sentir seguro, então o sinal que você envia é o da falta. E o campo, neutro, responde exatamente a isso. É por isso que muitas vezes parecerá que a manifestação te traiu. Você faz tudo certo, marca todas as caixas, e nada muda. Mas não é que o universo não esteja respondendo. Ele está, mas não a parte de você que está performando. Ele responde à parte que ainda está com medo. É aqui que começa o trabalho profundo. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer menos daquilo que está em descompasso com sua essência, e mais daquilo que nasce da coerência. A coerência acontece quando todos os aspectos de você, seus pensamentos, emoções, respiração, postura, sistema nervoso, começam a falar a mesma linguagem. Quando o seu sim interno vibra por todo o corpo. Quando o seu desejo se sente seguro para existir dentro de você. É quando você para de correr atrás do sonho
e começa a encarnar quem já vive esse sonho por dentro. Pense nisso. Alguma vez algo chegou até você com facilidade, sem esforço, como um presente inesperado da vida? Talvez tenha sido uma pessoa que cruzou seu caminho no momento exato. Uma proposta surgida do nada. Um alívio que veio sem aviso. Nesses momentos, você não estava forçando. Você estava disponível, aberto, presente. Essa abertura é uma porta vibracional. O campo quântico não é uma máquina que você opera. Ele é um espelho vivo que responde à sua frequência dominante. Quando você muda, mesmo que de forma sutil, o campo reorganiza tudo ao seu redor. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa forçar o futuro a acontecer. Você precisa se aquietar o suficiente para sentir o que está emitindo e ser honesto o bastante para ajustar o que não está em sintonia. Então pergunte-se agora com gentileza, sem julgamento: estou agindo a partir da clareza ou do controle? Minhas ações nascem do amor ou do medo de não conseguir? Estou confiando ou tentando forçar? As respostas a essas perguntas revelam tudo. E aqui está a verdade mais libertadora. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa mudar toda a sua vibração de uma só vez. Basta se tornar consciente do desalinhamento e deixar essa consciência guiar seu próximo passo. Porque a consciência real é o começo da afinação. Nos comentários escreva: eu sou a mudança. Declare isso como uma frequência, não como um desejo. Sinta-o em seu corpo. Deixe o campo escutar o que sua alma já sabe. É por isso que tentar com mais força nunca funciona. Porque muitas vezes, o tentar é apenas a fantasia que usamos para não precisar sentir. E no mundo quântico, o campo não responde à sua máscara. Ele responde à sua essência. Agora imagine. E se em vez de tentar manifestar algo através do esforço, você começasse a manifestar a partir da encarnação plena de quem você já é? E se, ao invés de correr atrás de resultados, você se tornasse tão internamente estável, tão alinhado, que os resultados começassem a correr até você? Essa não é uma fantasia esotérica. Isso é física vibracional. Vamos entender por que isso acontece. O campo quântico lê a sua energia, não suas palavras. Isso inclui os sinais que vêm da parte de você que nem sempre está consciente, seu subconsciente. Mesmo que você diga, sou próspero, se seu corpo estiver em estado de alerta e sua mente ainda associar o dinheiro à insegurança, o sinal dominante que o campo receberá é o da falta de segurança, e não da prosperidade. Essa é a parte que a maioria das práticas de manifestação ignora. O campo responde ao sinal mais consistente, não ao mais alto, nem ao mais repetido, mas ao mais profundamente incorporado. E adivinha qual parte de você transmite esse sinal? Seu subconsciente. A mente consciente pode repetir afirmações positivas, mas se o corpo ainda estiver apertado de medo, ou se o coração ainda estiver encolhido por traumas antigos, o campo refletirá exatamente isso. A vibração que seu sistema realmente sustenta como normal. Por isso, tanta gente sente que está fazendo tudo certo e ainda assim, nada muda. Elas trocaram pensamentos, mas não transformaram a vibração emocional de fundo. A boa notícia é, quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar enganar o universo. Para de colocar positividade por cima da dor. Para de ignorar o que o seu corpo está realmente transmitindo. E começa a fazer o que realmente altera a linha do tempo. O trabalho da integridade energética. Integridade energética é quando seus pensamentos, suas emoções, seu corpo e sua respiração não estão em conflito. É quando você não diz uma coisa e sente outra. É quando o seu mundo interno se torna um sinal unificado, em vez de uma frequência confusa e dividida. Pense como se fosse um instrumento musical. Uma única corda desafinada compromete toda a melodia, e o campo quântico é incrivelmente sensível à harmonia ou à dissonância da sua música interior. A ciência está começando a confirmar o que a energia já sabe. O Instituto HeartMath, por exemplo, comprovou que o campo eletromagnético do coração
é milhares de vezes mais potente que o do cérebro, e que ele muda drasticamente com seu estado emocional. Quando você sente gratidão, paz ou compaixão, esse campo se expande. Quando sente medo, estresse ou raiva, ele se contrai, e esse campo não fica preso dentro do seu corpo. Ele se irradia para fora, interagindo com o campo quântico ao redor. Ele informa o universo sobre o que está acontecendo dentro de você. Joe Dispenza chama isso de transmitir uma nova assinatura para o campo. Não apenas mentalmente, mas somaticamente, através da respiração, da postura, da presença. E quando esse sinal muda, a resposta muda. A vida muda. As pessoas mudam. A realidade responde. Então respire fundo e pergunte a si mesmo com honestidade: o que eu tenho realmente transmitido? Não o que você quer, não o que você diz, mas o que você sente automaticamente no seu dia a dia. Qual é a emoção que vive no seu peito quando você pensa no futuro? Qual história o seu corpo conta ao entrar em um ambiente? Qual frequência você repete sem perceber, reforçada por tensão, distrações e autocobrança? Você não está sendo punido, está sendo espelhado. E embora isso possa parecer desconfortável, também é profundamente libertador. Porque isso significa que você não precisa de permissão externa para mudar sua vida. Você só precisa se recalibrar por dentro. Você não precisa convencer o universo. Não precisa controlar cada detalhe. Precisa se tornar alguém que o campo possa ler com clareza, sem ruídos, sem contradições, sem dúvidas sutis. E é por isso que a encarnação energética é tudo. Um sinal coerente não acontece apenas com pensamentos positivos. Ele surge da presença real, da maturidade emocional, da capacidade de tirar seu corpo do estado de defesa e levá-lo para um estado de confiança. É sobre regular seu estado antes de agir, respirar antes de reagir, escolher alinhamento em vez de urgência. Quando você se torna alguém cujo mundo interno é congruente, o mundo externo não tem escolha, a não ser refletir isso de volta. A realidade se curva diante da consistência. Ela se reorganiza na presença de coerência. Você já percebeu que quando está realmente bem e em paz consigo mesmo, as coisas fluem de forma mais leve? Os sinais aparecem, as ideias se conectam, e até os problemas parecem menores? Isso não é coincidência. É coerência vibracional em ação. E é por isso que o verdadeiro salto quântico não é pular para uma nova vida, mas encarnar agora a frequência da realidade que você deseja viver. Antes que ela chegue, antes que exista evidência. Porque no campo quântico a vibração antecede a manifestação. O sinal vem antes do resultado. Pessoas que saltam de linha do tempo não estão fingindo uma versão idealizada de si mesmas. Elas estão acessando uma versão de si que já existe no campo e trazendo-a para o presente através da vibração. É como mudar de estação. A música já está tocando. Você só precisa se ajustar até ouvi-la com nitidez. Mas atenção, isso não significa negar o que você sente agora. Pelo contrário, a energia só se reorganiza quando você é radicalmente honesto consigo mesmo. Quando você para de julgar sua dor como errada e começa a usar sua dor como bússola. A ansiedade, por exemplo, não é inimiga. Ela é um convite. Olhe para o que você está acreditando neste momento. O medo não é fraqueza. É apenas um sinal de que há partes suas que ainda não se sentem seguras para crescer. E adivinha? Nenhuma parte sua precisa ser deixada para trás. Nenhuma precisa ser ignorada. Tudo o que você sente pode ser integrado no salto, desde que você esteja disposto a atravessar a experiência com presença. Esse é o verdadeiro trabalho quântico. Não escapar de quem você é, mas incluir tudo o que você é, e então escolher conscientemente a vibração que deseja sustentar. Não se trata de fingir que tudo está bem quando não está. Trata-se de aprender a manter sua vibração mesmo quando o externo ainda não mudou. Esse é o momento mais desafiador, e também o mais poderoso, porque o campo quântico responde ao que você sustenta com consistência.
não ao que você sente por alguns minutos e depois abandona diante do primeiro obstáculo. É aqui que muitas pessoas desistem. Elas sentem gratidão por 1 ou 2 dias, mas quando nada muda imediatamente, caem de volta na dúvida. O que elas não percebem é que a dúvida também é uma vibração, e o campo responde a ela com a mesma precisão. Então, qual é o segredo? Persistência vibracional, estabilidade energética, fidelidade à sua nova frequência, mesmo quando o mundo ainda está mostrando a versão antiga. Você não é a antiga versão tentando alcançar a nova. Você é a nova versão sustentando a si mesma até que o mundo a reconheça. É como plantar uma semente. Você não cava toda hora para ver se ela está brotando. Você rega, confia, prepara o solo, oferece luz. A flor aparece não porque você exigiu, mas porque você manteve o campo fértil com constância. O salto quântico acontece quando sua energia se torna inevitável. Quando você emite um sinal tão claro e coerente que a realidade simplesmente não consegue ignorar. Essa é a mágica real, quando o invisível começa a se tornar visível. Quando o que você sentia apenas por dentro começa a se materializar por fora. E tudo isso não começa no amanhã. Começa agora, com o que você escolhe sentir, sustentar e encarnar neste exato momento. Nos comentários escreva: eu sou suficiente. Você não precisa ser mais, ter mais ou provar nada para vibrar em abundância. Você já é. Agora. Exatamente como está. Agora que você entende que o salto quântico não é sobre esforço externo, mas sobre alinhamento interno, é hora de mergulhar em uma pergunta ainda mais profunda. Quem é você quando está completamente alinhado? Não quem você tenta ser. Não quem esperam que você seja, mas quem você já é quando para de se esconder de si mesmo. Porque o salto quântico não exige que você se transforme em outra pessoa. Ele exige que você lembre quem sempre foi. Antes do medo, antes das máscaras, antes da programação. E isso não é apenas bonito de dizer, é radicalmente prático. Você começa a viver essa lembrança nos pequenos detalhes. Quando escolhe respirar fundo antes de reagir. Quando honra sua intuição, mesmo que vá contra a lógica. Quando trata seus sentimentos com compaixão, em vez de julgamento. Quando silencia o ruído externo para escutar sua própria frequência. A mudança de linha do tempo não começa com grandes ações. Começa com pequenas decisões coerentes, feitas repetidamente. E aos poucos, sua identidade energética começa a se reconfigurar. Você deixa de ser alguém tentando mudar a realidade e passa a ser alguém que encarna uma nova realidade por completo. Esse é o verdadeiro poder. E ele não depende de nada fora de você. Não depende do momento certo, do parceiro certo, do saldo bancário certo ou do corpo ideal. Depende apenas da sua disposição de estar presente com honestidade e sustentar a versão de você que já vive no futuro que deseja acessar. Quando essa presença se torna sua base, o salto acontece naturalmente. Não como um evento milagroso, mas como uma consequência inevitável da sua nova vibração. Você não precisa entender todos os detalhes de como o salto quântico acontece, mas precisa confiar no caminho invisível que está se abrindo à medida que você muda por dentro. Isso é o que mais assusta. Não ver a ponte antes de pisar. Mas é assim que o campo funciona. Ele responde ao passo, não ao plano. Enquanto você esperar se sentir 100% pronto para agir, o salto não vem. Porque prontidão quântica não é ausência de medo. É presença de coragem vibracional. É sentir o medo e escolher, mesmo assim, sustentar a nova frequência. E essa escolha não se faz uma única vez. Ela se faz todos os dias. Quando você decide falar sua verdade, mesmo com a voz tremendo. Quando você segue o que sente, mesmo que pareça irracional. Quando você para de negociar com sua intuição. Quando você deixa de pedir permissão para existir em sua plenitude. Essas escolhas parecem pequenas, mas no campo quântico, elas são gigantescas. Porque cada uma delas muda sua assinatura vibracional. E essa assinatura
É o seu bilhete de entrada para uma nova linha do tempo. Não importa se o mundo ainda não reconhece quem você está se tornando. O que importa é que você reconheça, porque o salto começa quando você para de esperar evidências externas e começa a agir como se a nova realidade já fosse inevitável. E sabe o que acontece quando você faz isso? A nova realidade começa a se curvar para encontrá-lo. O salto quântico não é um destino. É um modo de existir. Ele não acontece porque você desejou forte o suficiente, mas porque você se tornou compatível com aquilo que deseja. E ser compatível não é só pensar diferente. É sentir diferente, respirar diferente, agir diferente. É reformular a maneira como você se move no mundo. Não para agradar o externo, mas para honrar o interno. Porque no fundo, você já sabe. Você já viu vislumbres dessa versão sua que vive sem medo, que se posiciona com amor, que se permite brilhar sem pedir desculpas. Essa versão não é fantasia. Ela é real e está te chamando o tempo todo. Mas aqui está o detalhe. Ela não está no futuro. Ela está no agora, esperando que você diga sim. Não um sim apressado, de quem quer resultados imediatos, mas um sim profundo, vibracional, de quem está disposto a sustentar essa nova identidade, mesmo quando tudo em volta diz o contrário. Esse sim muda tudo. Porque o universo não se move pelo seu desejo. Ele se move pela sua decisão. E quando você decide de forma consistente, honesta e vibracional, o campo começa a responder. Portas se abrem. Pessoas surgem. Situações se reorganizam. A mágica não vem de fora. Ela é ativada por dentro. A realidade externa apenas segue a sua liderança interna. Existe uma inteligência viva operando por trás de tudo. E ela não exige de você perfeição, só presença. Presença para ouvir o que está vivo dentro de você. Presença para acolher seus próprios ciclos. Presença para sustentar a frequência do que você deseja, mesmo na ausência de provas imediatas. Você não precisa saber todos os passos. Só precisa estar inteiro no próximo. O salto quântico é muitas vezes silencioso. Não vem com fogos de artifício, mas com uma sutileza que só a alma reconhece. Uma respiração mais leve, um pensamento mais calmo, um coração mais aberto. E de repente aquilo que parecia distante começa a parecer natural. Você deixa de tentar manifestar e começa a encarnar quem já vive a manifestação. A grande virada não acontece do lado de fora. Ela acontece quando você muda sua relação com o agora. Porque o agora é o único ponto de acesso ao campo. Você não acessa o futuro fugindo do presente. Acessa sintonizando sua frequência aqui e agora com o que deseja viver. E quando o seu agora se torna compatível com o que você quer viver depois, o depois se adianta. Ele vem ao seu encontro. Ele se manifesta como extensão da sua escolha interna. Nada é mais poderoso do que isso. Ser alguém que não espera pelo milagre, porque já é o milagre em movimento. Agora você sabe. O salto quântico não é um acontecimento externo, mas uma mudança interna radical de vibração, consciência e presença. Você não precisa esperar estar pronto para começar. Você já está pronto no momento em que escolhe confiar na versão de si mesmo que já existe no campo. Lembre-se, o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde a quem você está sendo agora. Se você quer mais amor, encarne o amor. Se você quer mais abundância, respire como alguém que sabe que é abundante. Se você quer liberdade, tome decisões alinhadas com a energia da liberdade, mesmo que ainda pareçam pequenas. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha é um voto vibracional na realidade que você quer viver. E a repetição desses votos cria o campo onde o impossível se torna inevitável. Você pode continuar a viver reagindo ao mundo, ou pode escolher ser o campo que reorganiza o mundo ao seu redor. Você não veio aqui para sobreviver repetindo padrões. Você veio para recriar a realidade com sua presença, sua intenção e sua energia. O salto já começou. Ele começou quando você decidiu ver, quando decidiu sentir, quando decidiu sustentar quem você realmente é, além da dúvida, além da lógica,
além do passado. Agora, a escolha é sua. Você continua sendo quem o mundo moldou ou se torna quem você nasceu para ser? Nos comentários, escreva: eu sou a frequência da minha nova realidade, porque o mundo responde não ao que você quer, mas ao que você vibra com coragem e constância.